Boa noite a todos. É com muita alegria no nosso coração que a gente recebe o nosso companheiro que não vem um tempo aqui, o Rodrigo Mena. Ele é fundador do Grupo Espírita Frei Beto. Vamos envolvê-lo com todo amor e carinho para o tema da noite, que hoje é Meu Reino Não É Desse Mundo. Boa noite. Com minha irmã falou, né? Eu estava falando com ela em particular aqui um pouco, saudades aqui, faz tempo, mas sempre bom. Uma casa que me traz uma tranquilidade muito intensa. Eu não sei se da outra vez eu vi esse piano tocando isso. Eu não sei se não estava, né? Gente do céu, entrar com isso, parece que você está entrando numa pureza. Parece que não existe o lado de fora, é só o lado de dentro. A gente acaba relaxando. Não sei que ela vai ficar meio envergonhada, mas eu vim com minha esposa. E quando nós entramos, a gente começa a sentir as energias, então, meu Deus do céu, fruto também dessa música que dá uma harmonizada, tranquilizada, nos prepara para podermos conversar, que a gente não palestra, que a gente bate papo, conversa. Quem quiser perguntar, inclusive pode perguntar. Como eu sempre aviso, eu sou uma pessoa extremamente boa para falar do Evangelho, para falar de Jesus, para falar de Deus, para falar do caminho, talvez, né, que nós temos que tomar para atingirmos a nossa mudança. No ano passado eu toquei as minhas palestras de uma forma bem comum para todos. Eu pegava um tema, uma parábola, a gente ia falando, mas esse ano eu resolvi mudar um pouco. Esse ano eu resolvi fazer do começo do Evangelho para o final do Evangelho, e assim sucessivamente. Por quê? Vou explicar. Porque tem muita gente que vem nas palestras e sabe que tem que ter mudança, tem que transformar seu interior, tem que amar, mesmo que a gente ainda não saiba direito o que a palavra representa, né, no seu contexto de colocar em prática. A gente sabe muito pouco, às vezes, quando a gente não começa o Evangelho do início, quando a gente não coloca um contexto organizado, sabendo o porquê nós temos que fazer essa transformação, por que nós precisamos evoluir, para onde nós vamos seguir. Nós sabemos que na doutrina espírita nós aprendemos de onde viemos, por que estamos e para onde vamos, mas muitos ainda não sabem nem de onde vieram. Não vou também puxar a orelha, mas às vezes a gente esquece porque estamos, e não vou nem falar, muitos ainda nem sabem para onde vão direito. É normal, isso requer estudo. Se nós tivermos na nossa mente o conceito e entendermos que precisamos estudar até porque a doutrina espírita, ela é uma fé raciocinada, você sabe fundamentos. Até porque o Evangelho mesmo, do capítulo 1 ao 6, é fundamentos, são fundamentos. Se você não souber tudo isso, pelo menos isso, você não sabe como fazer, você não sabe o caminho que seguir, você não tem noção. Por isso, na verdade, a gente podia ter começado no capítulo 1, mas eu resolvi fazer do 2.
Meu reino não é desse mundo. Eu vou ler um pouco, e aí eu vou me aprofundando nessa abertura que eu fiz, tá? Então Pilatos reentrou no palácio, fez vir Jesus e lhe disse: Tu és o rei dos judeus? Jesus lhe respondeu: Meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse desse mundo, minha gente teria combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas meu reino não é aqui. Pilatos entrou, então lhe disse: És, portanto, rei? Jesus lhe replicou: Tu o disses, eu sou rei. Nasci e vim a este mundo para dar testemunho da verdade, que é da verdade, escuta a minha voz. Quem é da verdade, escuta a minha voz. Por essas palavras, Jesus designa claramente a vida futura. Gravem muito bem isso, nós vamos tocar muito nesse assunto. Que apresenta em todas as circunstâncias como fim a que se destina a humanidade e que deve ser objeto das principais preocupações do homem na Terra. Vida futura e não vida presente. Todas as suas máximas estão relacionadas a esse grande princípio. Sem a vida futura, com o efeito, a maior parte dos seus preceitos de moral não teriam nenhuma razão de ser. Por isso, os que não creem na vida futura imaginam que ela não fala senão da vida presente, não compreendendo esses preceitos ou achando-os pueris, fúteis. Portanto, esse dogma pode ser considerado como o pivô dos ensinamentos do Cristo. Por isso, é colocado como um dos primeiros, encabeçando esta obra. Capítulo 2, hein? Ele já está avisando que vem o resto dos 28 capítulos aqui. Pois deve ser o alvo de todos os homens. Se ele pode justificar os absurdos da vida terrestre, só ele pode justificar os absurdos da vida terrestre e pô-la em acordo com a justiça de Deus. Os judeus tinham ideias muito incertas sobre a vida futura. Acreditavam em anjos, que consideravam seres privilegiados da criação, mas não sabiam que os homens poderiam tornar-se anjos e partilhar da sua felicidade. Que os homens poderiam tornar-se anjos. Para eles, a observação das leis de Deus era recompensada com os bens terrenos, presente, a supremacia da sua nação, as vitórias dos seus inimigos, sobre seus inimigos, as calamidades públicas e as derrotas eram o castigo por sua desobediência. Vou parar por aqui um pouco. Quando eu falei que a gente ia começar o Evangelho para entender o porquê que nós viemos, porque nós estamos e para onde vamos, é porque eu vou fazer uma pergunta muito simples. Quem é Jesus? Eu não perguntei quem foi Jesus. Por quem foi Jesus todo mundo sabe. Que foi a segunda revelação. Pois a primeira revelação foram as de Moisés, os 10 mandamentos. Foi ali que começou a transformação do tabuleiro, do jogo da vida de Deus. Jesus, quando veio, foi a segunda revelação. E todo mundo conhece isso. Então, Velho Testamento, a partir de Jesus, Novo Testamento. E a história, por si só, todo mundo já sabe. Mas quem foi
E eu vou dizer para vocês que vocês vão entender o caminho que vocês têm que seguir através disso. Quando ele diz, meu reino não é desse mundo, é porque realmente nosso planeta, nós estamos de passagem. E depende de nós pisarmos no acelerador com a nossa transformação para podermos ir para outro patamar. E assim sucessivamente até atingir o reino a qual Jesus se referiu. Quem acredita que nesse planeta os bens materiais são tudo, não sabe nada. Nós temos o nosso talento herdado através das nossas passagens encarnadas, conhecimento, sabedoria. Nós trouxemos esses talentos para sobreviver nesse planeta. Lógico, temos que colocar em prática, Deus quer que a gente trabalhe, quer que a gente sobreviva. Isso é uma noção também, conhecimento. Mas Ele também quer que nós coloquemos esses talentos, inclusive 80% do nosso esforço tem que ser para colocar esse talento em prol de ajudar os outros, amar, transformar, ajudar. E isso nos leva a seguir o caminho, não numa planície, mas sim numa escada, crescendo com espíritos eternos. Meus irmãos, Jesus, para a gente tirar um pouco essa carcaça, essa fantasia de Santo Tomé, porque nós somos Santo Tomé. Por mais que você diga, não somos Santo Tomé, eu já perdi essa armadura. Não, somos. Eu, os irmãos da casa, a esposa, todos vocês. A gente só acredita vendo. E eu vou mostrar para vocês, nessa nossa conversa de hoje, que o caminho é árduo, mas ele existe. E a prova do ver, eu mostrarei. Jesus foi igual a nós. E não estou dizendo há 2023 anos atrás. Eu estou dizendo antes de ele estar aqui nesse planeta. Jesus era um espírito igual a nós, em franco crescimento. Ele passou por tudo que nós passamos até hoje, e passou por muito mais, até que ele atingiu um certo grau, uma certa elevação, luz pura, amor, que ele se transformou no gestor desse planeta. Ele passou pelos países, pelos mundos primitivos. Ele passou pelos mundos de provas e expiações, que é o nosso mundo hoje, onde nós temos aqui, nós vivemos. Ele foi até a esfera um pouco acima, regeneração. Nosso mundo aqui, de provas e expiações, o mal é maior que o bem. Ele está muito mais latente do que o bem. No mundo de regenerações, o bem já se sobrepõe ao mal, mas o mal ainda existe. Depois nós temos a outra esfera, que são os mundos felizes. Aí o bem reina plenamente, mas ainda existe um pouco de mal. E olha que são mundos felizes. Mas você já sei que eu vou mostrar a felicidade, porque a felicidade não está aqui.
A gente tem lapsos de bons momentos. A felicidade ainda está no reino de Jesus, no reino de Deus. E aí Jesus chegou aos mundos divinos, aonde não existe maldade, só impera o amor. E Jesus ele evoluiu tanto, foi um ser de tanta luz, sem mensurar essa luz, não dá, é muita luz, que aí chegou Deus, nosso Pai, porque alguns dizem que quem era Jesus? Era filho de Deus. Quem somos nós? Filhos de Deus, não é? Se Jesus foi chamado por Deus, e Deus falou assim: vem cá, filho, vamos sentar, vamos conversar. Eu preciso um planeta para mandar uns espíritos para lá, para que eles possam crescer, para evoluir, ter como aprender para evoluir. E eu quero te dar essa oportunidade. Você aceita? Isso Jesus já estava no patamar extremamente de alta luz. Ele falou assim: meu pai, o que eu tenho que fazer? E aí Jesus foi ao trabalho, botou a mão na massa, junto com Deus. Ele disse: que é isso? Que blasfêmia! Quem criou o planeta Terra, o universo, foi Deus, sim, mas ele teve ajuda. Emmanuel fala de uma passagem no Evangelho de João, a caminho da luz. No princípio era Verbo, o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. João 1, versículos 1 e 3. Você vê que vai ficar mais fácil traduzindo. No princípio era Jesus, e Jesus estava com Deus. Jesus era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Jesus ajudou a criar este mundo que vocês vivem, que eu vivo, que todos nós vivemos, como se fosse uma empresa, onde tinha um presidente. Gente, por favor, desculpe, é uma analogia para deixar mais na prática. E o diretor, ele foi dado uma função, vai, e ele se reportava a Deus, e Deus o auxiliava e ajudava. Desde a criação do planeta, até o resfriamento do planeta, até a criação dos primeiros germes, aonde nasceram os primeiros seres vivos, inclusive nós, porque nós viemos da evolução dos germes. E todo mundo, ontem eu dei aula, eu dou aula na casa, ontem me perguntaram, na verdade ontem eu falei, e me perguntaram na aula na semana anterior, e ontem eu complementei o que eu tinha falado, eu fui fazer um estudo e fui complementar. Me perguntaram: mas da onde veio o homem? Se Deus e Jesus fizeram o mundo, esse planeta Terra, para que os espíritos viessem, mas da onde veio? Como foi criado? Foi de Adão e Eva? Adão e Eva não é época de Adão e Eva, de Adão, nós tínhamos
mais homens nesse planeta. Não era só Adão. A coisa vem de 200.000 anos antes. 200.000 anos atrás, a ciência comprova que existia já o ser humano, numa condição um pouco mais primitiva. Na nossa condição de ser igual a nossa aqui atualmente, a partir de 40 anos, 40, 50 mil anos para cá. Olha só, 200.000 anos. Então nós temos a criação do planeta bem antes do que isso. E eu digo mais a vocês, quando o planeta foi criado, quando foi dada essa função, e vamos fazer o planeta, vamos, Jesus vem, vamos conversar, tudo isso, a programação toda, foi feita até o dia de hoje, e tem programação já feita naquela época, muito à frente ainda. Jesus já sabia que teria que vir entre nós. Até porque Jesus se preparou milhares de anos, mais de 1000 anos, se preparando para poder tecer de uma luz tão intensa que ele tinha e poder se adequar ao a nossa nuvem, um espírito que é muito denso. Não era só chegar, vir, não tem como. Ele precisou se preparar, mas já estava escrito. Já estava escrita que teríamos a terceira revelação, que foi a doutrina espírita, a codificação da doutrina espírita. Essa foi a terceira revelação. Já estava escrito que foi um momento onde teve divisor de águas, do achismo para o real, do entender da onde eu vim, o que eu faço aqui, para onde eu vou. Mesmo que até hoje a gente não tenha nem entendido direito o porquê Jesus, o que o Jesus veio falar para nós, que é o ensinamento do amor. Até hoje a gente não entende como é amar. Dizem alguns que a quarta revelação seria a autorização que teve aí em 2020, de nós começarmos a ter contatos com povos de outros mundos, com um avanço tecnológico maior. Inclusive as crianças que nascem de uns 15 anos para cá já estão nascendo já com essa preparação, para que possam absorver todo esse conhecimento e não se assustem, porque muitos vão se assustar. Você imagina, daqui a pouco desce um óbvio aqui, uma nave estrelada, e desse gente de dentro, com contato, a gente vai sair correndo. Por mais que a gente tenha, não, a gente sabe que isso vai acontecer. Essa previsão é até 2050. Então, olha só, quanta coisa já estava programada. Mas a questão aqui é a seguinte: ele falou, meu reino não é desse mundo. Ele foi igual a nós. Ele é um espírito igual a nós, evoluiu. Chegou um patamar que ele recebeu uma missão. Não estou sendo petulante, dizendo que a gente pode se tornar Jesus, não sei. Depende de cada um. Tomar para frente, vergonha na cara e vamos embora. Uma coisa que eu sempre digo, que nem o Chico Xavier falou uma vez, quando me perguntaram como vocês se acham. Aí ele respondeu como uma lesma. Uma lesma. Só que andando para frente. A gente não pode esquecer de andar para frente, porque se nós só acreditamos vendo, eu estou dando a prova verídica de Jesus, que foi igual a nós, e ele chegou lá. Então, quanto que eu tenho que duvidar mais, que eu preciso mudar, que eu preciso me transformar, que viver do presente não leva a nada, porque o único bem, a única riqueza que nós levamos são os ensinamentos morais que nós adquirimos seguindo as leis divinas de Deus. E onde estão as leis
divinas de Deus em nós, que nós nascemos com ela. A gente vai aprendendo, a gente sai daqui, vai para uma frente, vai para o outro lado, vai lá, continua estudando, volta com os conhecimentos, a gente não perde as leis divinas, elas estão com a gente. Onde elas estão, gente? Nossa consciência. Quando a consciência de vocês pesar por qualquer coisa que aconteça, é porque você errou, falhou em 3 pontos. Ou falhou com alguém, ou falhasses com Deus, ou falhasses contigo mesmo. Quando uma estiver incompleta, mude, volte atrás, faça uma autoleitura, autoanálise, e olha que é difícil, hein? Autoanálise dá um medo terrível, porque você acaba encontrando dentro de você situações que, dá medo, porque nós temos uma grande mania de apontar os efeitos dos outros, mas o nosso a gente não enxerga. E quando você falha um desses 3 pontos, é porque você não está fazendo a autoanálise corretamente. É fácil, Rodrigo? Não. Não é fácil. Não vou mentir para vocês. Não esqueça que nós estamos num mundo de provas e expiações. Não é fácil. Mas nós temos que andar para frente. Por mais que seja difícil. Aos poucos tentar, pelo menos já no início. Se preocupar de que o mundo não é só olhar para o seu umbigo. Se nós sabemos que Jesus chegou onde chegou, e que existe o reino, e que é lá que eu quero chegar, então o que eu estou fazendo que eu não faço isso? Como eu me transformo? Mudo minha condição, me autoanaliso. Questão 919 do Livro dos Espíritos. Livro dos Espíritos. Vamos lá, de novo, para lembrar todo mundo. Aurélio. Quem lembra do Aurélio? Acima dos 35 anos. 45 anos já lembra do Aurélio, né? Pai dos burros, não era assim que se falava? Hoje o pai dos burros é o burro. Você joga lá, pronto. Livro dos Espíritos. Aurélio da Doutrina. Eu não canso de falar isso. Aurélio da Doutrina. Por quê? Está com dúvida? Vai no Livro dos Espíritos. Lá tem perguntas, tem resposta para tudo. Quer ter mais conhecimento? É o Evangelho. Sabe o que é o Evangelho, gente? Eu vou primeiro falar da questão 919. Depois eu falo do Evangelho. Questão 919. Está lá a forma de você fazer a autoanálise. Eu não vou ler a questão 919. Eu quero que vocês vão para casa e façam uma tarefinha, façam uma lição de casa. Pega o Livro dos Espíritos, na curiosidade que eu vou deixar vocês. Leiam a questão 919 e 919A. Primordial para a transformação de vocês. Está lá escrito como vocês têm que fazer. Autoanálise. Antes das orações. Não falo mais. Aliás, leiam a questão 909, que diz lá, porque perguntaram se a transformação, se a mudança é difícil. E aí a resposta foi dada: não é difícil, é que nós complicamos. Mudança é fácil, é só ter atitude. Então vamos lá, voltando a Jesus. Se Jesus chegou lá, se Jesus, é o nosso mestre, governador desse planeta, e foi igualzinho a nós, então por que nós não podemos chegar lá também, no reino de Deus, no reino divino? A gente pode. Evangelho. Eu vou dar uma analogia. Fazer uma analogia. Você vai fazer uma prova, o Evangelho é isso, né? Você vai fazer uma prova de, sei lá, concurso público. Você está lá fazendo a prova de concurso público, aí chega o fiscal,
Ele chega para você e fala assim: olha, aqui a prova. Então aqui as questões respondidas, tá? Vai que você passa. Está tudo na tua mão. O Evangelho é isso. Ó, você tem a prova da sua vida com o Espírito Eterno. Está aqui, ó. Vai que você passa. E a gente teima de não ler, teima de não estudar, teima de não, às vezes, entender. Eu me incluo nisso também, tá? Eu estou falando que me incluo porque eu sou errante. Mas eu estou andando para frente, isso é uma coisa verídica. E quanto mais eu conseguir levar comigo, vamos embora para frente, vamos embora, vai, eu vou levar. Por isso que eu estou aqui, tentando falar um pouco do Cristo, um pouco de Deus. Faça a minha parte. Façam, gente. Não tem erro. Está lá. Voltando a Jesus. Jesus chegou lá. Nós podemos. A vida presente, ela é passageira. Não carregamos nenhum bem material para outra. Quando a gente partir, a gente não leva, nosso espírito não carrega nada no caixão, até porque o caixão fica, o corpo fica, tudo fica. Você não tem bagageiro, você não pode levar nada nesse avião quando você embarca, você não faz nada, você só embarca. Lembre, a gente só carrega um bem, que é a nossa transformação moral, aquilo que nós conseguimos conquistar para a nossa transformação moral. É o único bem que a gente carrega. Então, quando se fala em reino, meu reino não é desse mundo. Quando a gente sabe que existem as outras esferas até atingir o mundo divino, a gente entende de cara que o maior valor que nós temos que dar é para a nossa vida futura e não para a nossa vida presente. Se eu entendo que o lá eu vou chegar e eu vou ser feliz, eu quero trabalhar para Deus, eu quero ser garçom de Deus. É uma frase que eu falo em toda palestra no final: seja garçom de Deus, sirva ao seu semelhante. É porque é isso mesmo. Isso ajuda você a entender e colocar em prática uma coisa que a gente não aprendeu até hoje, depois de 2023 anos, que é amor. Amar. Se vocês conseguirem entender, se nós conseguirmos entender o verdadeiro significado da palavra amar, nós vamos conseguir atingir todos os resultados almejados para o futuro. Amar é fazer o bem pelos seus semelhantes sem nada em troca. Caridade faz parte. Olhar para uma pessoa que está em condição desfavorecida na rua, em vez de olhar e falar assim: é bêbado, é alcoólatra, é drogado, entenda que ele está passando por uma fase, num tabuleiro da vida, e que às vezes a elevação dele pode não estar igual à sua, mas ele vai passar por aquilo, ele vai chegar no mesmo lugar que você quer chegar. E com muito amor, não estou dizendo que você vai chegar lá, eu vou sair abraçando, vou ali no túnel do VLT, vou sair abraçando todos os irmãos que estão ali. Precisa, mas faz o seguinte: você olhou para aquele irmão, faz uma oração para ele, pede para que Deus o cuide, para que Jesus o veja, para que o mentor dele esteja ao lado dele, para que essa oração com muito amor seja enviada com energias para ele. Isso é pensar na vida futura. Isso é transformar a nossa vida presente para pensando na vida futura. Quando chega alguém no vidro do teu
carro, eu fico, olha gente, eu vou ser muito sincero, eu vou reconhecer que alguns anos atrás, bem anos atrás, eu não dava nada para nenhum que aparecesse no meu vídeo. Me recusava, cara. Não é que me recusava. Primeiro que eu já não dava dinheiro. Não queria alimentar vício. Ao passar do tempo, fui evoluindo, estudando. Eu era da doutrina, mas eu fui estudando, fui entendendo, fui tentando entender melhor. Hoje eu dou. Chego na janeiro, eu dou. Somente as moedas. Meu carro aqui tem aquele consome, fica aquelas moedinhas assim baratinhas. Eu dou. Diferente do que eu fazia, né? Porque eu pensava para ele, não vou alimentar o vício. Mas eu dou. E o mais engraçado é que às vezes aparecem alguns e falam assim, eu pergunto, eu ainda converso, eu sou um imã para morador de rua, para pessoas adolescentes, para pessoas que têm problema de, sabe, eu sou imã, eu encosto, eles vêm conversar comigo, que é uma beleza. E eu bato altos papos. E ele mal sabe que ele está me ajudando mais do que eu ajudo ele. Aí eu chego e converso com eles no carro, rápido, você vai falando, e aí, o que você vai fazer com esse dinheiro? Já bota ali em checkmate logo de início. Aí tem alguns ainda que vem tudo engraçado. Eu vou beber uma cachaça. Eles ainda são. E eu falo a verdade, ainda falam para mim na minha cara. Eu falo assim, tá bom, vai beber tua cachaça, mas não esquece que isso não te leva a lugar nenhum. Pense em Deus. Todos têm salvação. E no maior, quando às vezes não nem conversa, eu tento me concentrar, eu me abalo um pouco e eu faço uma oração. Oração é uma forma de caridade. Quem não sabia, saiba. É a famosa caridade moral. É a mais bela. Caridade não é só você dar. O bem material é bom. Você dá dinheiro, você dá uma roupa, você dá comida, isso ajuda bastante. Mas a caridade moral é a mais importante. É aquela que custa mais para nós. Custa muito mais para nós. Porque nós temos que dar sem nada em troca. E nós temos que dar e trabalhar em prol dos outros, sem querer nada, nem propaganda. Eu sempre falei, eu sou contra a propaganda, por exemplo, de distribuir marmita na rua e tirar foto e jogar na rede social. Aí, gente, você está acabando com aquele mérito que você ganhou naquele momento, você está colocando em público e o teu banco espiritual fica zerado, às vezes até negativo. Não, a gente faz, vira, tchau. Alguém te pede comida na entrada do supermercado, que está cheio, principalmente depois da pandemia, né? Você entra, você olha, fala assim, aí sempre, perto de casa no supermercado, esse funcionário dentro, ela está o dia inteiro, todos os dias, aí sai com o carrinho cheio. Eu não estou bem aí. Se eu puder ajudar, vou ajudar. Se estiver me enganando, é o processo evolutivo dela. Cada um com o seu andar. Mas eu vou ajudar, faço a minha parte, não vou julgar. Por quê? Porque eu quero chegar no reino que Jesus se referiu, que é o futuro. É lógico. Então, olha só, quando eu falei para vocês que a gente ia falar quem foi Jesus, quem é Jesus, quem foi, como eu falei, todo mundo sabe. Quem é, muitos não sabiam. Porque requer ir atrás de informação. Nós temos hoje a internet um negócio pequenininho no celular. Se tivesse aqui, eu mostrava, está na bolsa da esposa. Celular pequeno, é um computador de mão, mas nós passamos talvez aí 70% do dia WhatsApp, Instagram, vendo o filme do TikTok, né? Dançando no TikTok, Facebook ficou para trás, mas ainda tem muita gente que entra no Facebook, né? Mas eu garanto, eu falei aqui questão 919 e 919A. Você não precisa chegar em casa para dar uma olhada nisso. Se
você entrar aí no Google, questão 919 livros de Espírito, facilidade tremenda para você estudar, para você conseguir ter uma base e entender as coisas. A transformação ela inicia quando você sai da tua roupagem de orgulho, que é uma coisa muito feia, porque é arrogância. Sai dessa roupagem e você decide amar. O orgulho não leva a lugar nenhum, gente. Você tem que começar a enxergar os outros com outros olhos. 3 palavras fundamentais da doutrina espírita, que são os alicerces da doutrina espírita: benevolência, indulgência e perdão. Pesquise. O que é benevolência, o que é indulgência, o que é perdão? Vão no YouTube. Palestra sobre benevolência, indulgência e perdão. Deve ter milhares. Então não tem como dizer que você não pode. Entenda, a doutrina espírita é a fé raciocinada. Não tem como você não dizer que estava aprendendo em casa. Coloca um radinho com Bluetooth. Eu fazia muito, eu faço até hoje. Às vezes para escutar música, esporte, mas eu fazia muito e faço. Um rádio em casa, na cozinha, eu amo cozinha é meu instinto sagrado, me entra. Aí eu coloco no YouTube, jogo ali no Bluetooth e fico ouvindo, ou música clássica, música para mentalizar, meditar, ou uma palestra. E assim, eu otimizo o tempo, eu vou ouvindo. É assim que você tem que fazer. Tem um pendrive dentro do carro, que tem uma pasta lá, que tem palestra e estudo. E eu, quando venho, por exemplo, eu vinha para cá, eu vim escutando uma música tranquila para poder já ir desacelerando. O dia meu já é um dia de preparação, mas venho escutando. Às vezes eu vou escutando palestras ou estudos para enriquecer mais. Dá para fazer. E isso é transformar. Isso é encontrar. Meu reino não é deste mundo. Isso é vida futura. É isso que tem que nos importar. Temos a prova que foi Jesus. Então nós sabemos que podemos chegar lá. Depende de quanto que nós queremos pisar no acelerador ou no freio. Mas entendam sempre. Andem para frente e para cima. Se vocês andarem para frente sem subir, já é uma vitória, porque vocês não estão pelo menos parados sem fazer nada para regredir. Mas a nossa função é para frente e subir, escalando essa escadaria da elevação como espíritos eternos. E isso só se consegue amando e olhando para o seu semelhante. Façam isso e transformem a vida de vocês. E a mensagem que eu deixo para vocês, já falei no meio, não vou lá de novo: sejam versões de Deus, sirvam o seu semelhante. Isso é a mudança plena da vida de vocês. Que Deus os abençoe, que Jesus os proteja no resto da semana, que vocês tenham muita saúde, muito amor por dentro de você, e que você tenha consciência de que o amor tem que ser espalhado pelo mundo. Muito obrigado.